E aí, moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo Xuxa. Eu vou dar matéria de eletricidade para vocês, uma parte da física que é muito interessante, tá joia? Muito legal mesmo, nós vamos aprender bastante coisas aqui. Bom, então vamos lá. A aula de eletricidade que nós vamos ter inicialmente é de eletrostática. A eletricidade ela é dividida assim, ó, eletrostática, que estuda as cargas elétricas que estão em repouso, a eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas que estão em movimento, e depois a gente vai ver magnetismo e eletromagnetismo. Então, no início a gente vai mexer com a eletrostática. Bom, gente, a primeira coisa que a gente vê na eletrostática são as carguinhas elétricas, ó, que a gente vê na química também, né, que é muito interessante. No núcleo, o modelo de átomo que nós vamos utilizar vai ser o modelo planetário. Aquele bem simplesinho mesmo, que é bem tranquilo, que consiste no seguinte, ó, você tem aqui no meio um núcleo, opa, pulei aqui, você tem aqui no meio um núcleo onde a gente tem os prótons e os elétrons, né? Perdão, os prótons e os nêutrons, e em volta que você tem a tal da eletrosfera, onde os elétrons ficam orbitando, certinho? Vamos lá. Aí, aqui está o núcleo, onde a gente tem os prótons e os nêutrons, e aqui em volta ó, estão os elétrons, que ficam orbitando isso daí. Aqui no meio, pessoal, a gente tem um aglomerado, você está vendo? A maior massa que tem no átomo se encontra exatamente aqui no núcleo do átomo, né? Onde a gente tem os prótons e os nêutrons. Próton com próton, professor, dá repulsão, não dá? Então como é que eles ficam grudadinhos ali no meio, né, ali no núcleo do átomo? Eles ficam grudadinhos desse jeito, gente, porque existe uma força chamada força nuclear forte, que é muito maior que a força elétrica de repulsão que ocorre entre prótons e prótons. Então eles sempre permanecem daquele jeito ali. O elétron, ele tem carga elétrica negativa, é uma convenção isso aí, né? O próton tem carga elétrica positiva e o nêutron é a partícula eletricamente neutra. Esse modelinho que tem aqui do lado, ó, é bem interessante, né? Parece que o núcleo do átomo aqui, ó, ele tá pegando fogo, né? Mas ele não tá pegando fogo, não. É sinal que é como se fosse um modelo planetário. Aqui no meio sendo o Sol, tá vendo? E em volta os planetas girando. Então fica mais simples da gente entender o que está acontecendo, né? Ou seja, dá para fazer uma analogia com o modelo planetário também, tá certo? É bem simplesinho mesmo, pessoal. Então, ó, repetindo. No núcleo do átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Em volta do núcleo, a gente tem os elétrons. Tá joia? O elétron tem carga elétrica negativa, o próton tem carga elétrica positiva e o nêutron não tem carga elétrica, ele é eletricamente neutro. Certinho? Vamos para o outro, então. Bom, a carga elétrica. A carga elétrica é a propriedade fundamental ou o ente fundamental da eletricidade. Sem a tal da carga elétrica, não teria como, por exemplo, a gente estar assistindo essas aulas todas, né? A gente precisa de uma coisa chamada eletricidade para poder visualizar. Parece que não é tão importante, né? Que a gente está tão acostumado com a eletricidade que a gente não dá a mínima importância. É mais ou menos igual o ar que a gente respira. É claro que a gente só vai sentir falta se por acaso acabar. Antes disso a gente nem liga. É tão comum, né? A gente fazer isso daí. Tão comum se acender e apagar uma lâmpada e você nem liga para isso aí. Muito bem, então a propriedade fundamental de prótons e elétrons, tanto o próton quanto o elétron tem carga elétrica, né? Tá aí, ó, prótons e elétrons, que permite a troca de ações elétricas de atração ou repulsão. Olha que interessante, ó. Cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Você vê isso na química, vê isso na física, então não é uma coisa assim que é muito complicada, né? Os prótons são partículas carregadas positivamente, são representados pela letra P, por esse Pzinho aqui minúsculo, né? E os elétrons, professor? São partículas carregadas negativamente, que apresentam também um comportamento de onda, representados por E. Mas isso aí a gente costuma estudar, pessoal, lá na física moderna, tá? A gente vai mexer com isso daí mais adiante, tá bom? Por enquanto a gente vai ficar só na física clássica mesmo, que já tá bom demais. E os nêutrons, professor? Bom, os nêutrons são partículas sem carga elétrica. Elas estão presentes no núcleo do átomo, né? Quando a gente está falando só do átomo. E elas acabam por reduzirem, né, a força de repulsão existente entre os prótons que estão no núcleo. Beleza? Muito bem, então.
Princípio da atração e repulsão é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ó. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Aqui até tem um desenho, né, legalzinho. Ó. Quando você tem cargas elétricas de sinais iguais, ó, tá vendo? Um fica bravo com o outro. Por quê? Porque dá repulsão. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Uma outra coisa que é muito importante também, pessoal, a gente perceber aqui, ó, que as forças elas sempre ocorrem aos pares, ó, tá vendo? Aí. Uma sempre para a direita, outra sempre para a esquerda. Ou uma sempre para cima, outra sempre para baixo. Uma é chamada de ação, outra é chamada de reação. Simplesinho, né? É a terceira lei de Newton. As forças sempre ocorrem aos pares. A única força que não tem reação é a força resultante. Por quê? Porque é uma força que substitui todas as forças que existem no sistema. Então é uma força fictícia, né? Que só tem na nossa cabeça. Então por isso que a gente fala que não tem reação. Muito bem, então. Esse próton e esse elétron tem a mesma carga elétrica, que a gente vai ver daqui a pouco, que é em torno de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Repetindo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? Porém, a massa do próton é muito maior que a massa do elétron. Quanto, professor? Cerca de 1840 vezes maior que a massa do elétron, sabia? Pois é, cara. E se você tiver, por exemplo, elétron com elétron, ó, do jeito que está mostrando, dá repulsão também. Por isso que eles mostraram essa carinha feia aqui, tá vendo? Um bravo com o outro. Ó. Se você tiver cargas com sinais contrários, aí dá atração. Ó. Por isso que mostrou um sorriso largo de um com o outro, né? Pois é, desse jeito. Eu gosto desse, ele gosta de mim, outro gosta de mim. Ah, e assim vai, beleza? Princípio da conservação da carga elétrica. Em um sistema eletricamente isolado, ó, isso aqui não é muita novidade, sabe por quê, pessoal? A gente sempre na física procura mexer com um sistema isolado, bom? A carga elétrica total do sistema se conserva. Após algum tempo, eu ia ler tudo aqui, mas é a segunda parte. Funciona desse jeito assim, ó. É bem simplesinho. Tá vendo o corpinho A? Ele tem uma carga de mais 5. Tá vendo o corpinho B? Tem uma carga de menos 8. Se você somar essas duas cargas, mais 5 com menos 8 dá quanto? Dá menos 3. Certinho? Muito bem. Depois de algum tempo, devido a, por exemplo, sei lá, um contato entre o outro, então troca de cargas internas, né, de A com B, o A está com menos 1 e o B está com menos 2. Se você somar as duas, aí dá menos 3. Obrigatoriamente tem que dar a mesma coisa. Então, ó, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. A gente não pode esquecer disso daí de forma alguma, tá? Toda vez que o sistema for isolado, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Beleza? Muito bem, então. Vamos para o próximo. Ó. Carga elétrica elementar. Quem descobriu isso daí foi um carinha chamado Millikan. Ele fez uma experiência, pessoal, para nós hoje relativamente simples. Consistia em bombear ou fazer com que gotículas de óleo se chocassem contra um filtro. Sabe aquele tipo filtro de ar condicionado? De condicionador de ar? Então, aquele filtro, ele estava todo carregado negativamente e ele pegava gotículas de óleo e borrifava contra esse filtro. Resultado, as gotículas se chocavam, muitas eram refletidas, né? Virava aquela nojeira no laboratório, mas muitas delas conseguiam passar. E elas passavam e como tocavam o filtro, elas ficavam negativas também. Com isso daí, o tal do Millikan conseguiu determinar a carga elétrica tanto do próton quanto do elétron. Aí, ó, e a carga elétrica do próton e do elétron, pessoal, é essa aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vixe, professor, tem necessidade de decorar isso daí? Não, você não precisa decorar isso daí. O cara vai fornecer esse valor aí para você no exercício, tá bom? Ou então, você tem que ficar atento também, porque pode ser que ele coloque isso daí na primeira página do vestibular, ou então lá do Enem. Se for necessário utilizar tal constante, tá certo? Tem que ficar de olho para isso daí também. Muitas vezes a gente tá com muita ansiedade, né, de fazer a prova, vai direto para a questão, já quer resolver tudo, quer ir embora logo para casa. E aí ocorre um problema, né? Não vamos fazer nada com pressa. A gente tem bastante tempo para fazer. Na química, eles costumam usar mais assim, ó, mais E e menos E. E do nêutron, carga elétrica nula. Na física, a gente costuma usar mais isso aqui, pessoal, valor numérico mesmo. Sabe por quê? Porque na física aqui a gente gosta mesmo de fazer conta, cara. É isso daí que a gente adora fazer. Então a gente utiliza isso aí. Então essa carga elétrica aqui, naturalmente, é a menor carga elétrica que existe. É a carga elétrica do elétron ou do próton, beleza? Muito bem. Quantidade de carga elétrica. Bom, se a gente já sabe a carga elétrica de um elétron e de um próton, tem como a gente calcular a carga elétrica de um corpo. Como, professor? É fácil. Pega o número de elétrons ou de prótons que estão em excesso e multiplica pelo valor da carga elétrica elementar.
tá bom? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal, mostrar para vocês o seguinte, ó. Tá vendo esse E aqui, carga elétrica elementar? Então, se isso daqui for um elétron, a gente costuma botar o sinalzinho de menos aqui, tá? Se for um próton, a gente costuma colocar o sinalzinho de mais, tá joia? Muito bem, então, continuando, vamos lá. Para determinar o valor da carga elétrica de um corpinho, a gente pega o N, que é o número de partículas que estão em excesso, e multiplica pelo E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse Qzão aqui quer dizer carga elétrica do corpo. Qual a unidade de carga elétrica, professor? É essa daqui, ó, moçada. Deixa eu escrever por extenso aqui, ó. Coulomb. E a gente abrevia com C maiúsculo, tá bom? É isso daí, a tal da unidade da carga elétrica. Qualquer carga elétrica tem sempre essa unidade. Pode ser que seja a carga de um corpo, pode ser que seja a carga elétrica elementar, tá joia? É Coulomb. Como o cara era francês, a gente fala Coulomb, né? Não Coulomb, né? Como algumas pessoas falam. Então a gente fala Coulomb, beleza? E o N é a diferença entre o número de prótons e de elétrons. Tem muita gente que gosta de falar assim, né? E não está errado, não. Diferença entre números de prótons e de elétrons. Sim. Só que eu prefiro falar que o N é o número de partículas que está em excesso. Talvez fique mais fácil, sabe por quê? Nos enunciados dos problemas vem assim, ó. Um corpo possui 10.000 elétrons a mais que prótons. Aí você vai lá e põe o 10.000 no lugar do N. Pronto, tá vendo? Ou então ele fala assim, possui 10.000 prótons a mais que elétrons. Você vai lá e põe 10.000 no lugar do N. Acabou o problema, certinho? Professor, como é que a gente faz para saber se o corpo tem carga positiva ou tem carga negativa? Aí, gente, no enunciado vai aparecer assim, a carga do corpo é igual a mais 2 coulombs. Ou a carga do corpo é igual a menos 2 coulombs. Com isso daí você consegue saber se ele é positivo ou negativo. Detalhe. Do mesmo jeito que na matemática, aqui na física, se por acaso não aparecer o sinal, quer dizer que o corpo está positivo, beleza? Agora, se aparecer o sinal, vai aparecer um sinal de menos, tá? Dificilmente eles colocam sinal de mais. Então a gente não precisa se preocupar com isso daí, não. Certinho? Agora a gente vai ver, pessoal, como é que a gente faz para deixar um corpo carregado de forma artificial, ou seja, provocando, né, um carregamento do corpo, beleza? Vamos lá então, ó. Bom, eletrização por atrito. São 3 tipos de eletrização que nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer assim que aí todo mundo consegue ver melhor. Aí, aqui na frente da camisa preta. 3 tipos de eletrização. A primeira é a eletrização por atrito, a segunda, eletrização por contato e a terceira, eletrização por indução. Repetindo, que agora começa a ficar importante a coisa, tá? 3 tipos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Professor, qual é a diferença básica entre elas? É simples. Na eletrização por atrito, pessoal, um corpo esfrega no outro. Tipo, sabe o quê? Sabe a caneta que a gente tem? Quando eu era pequenininho, brincava disso aqui, ó. Pegava a caneta Bic e esfregava contra o cabelo. Vixe, depois isso aqui vai ficar uma... Eu tenho que lavar isso aqui, né? Esfregava contra o cabelo. Depois chegava perto da folha de papel e ela levantava, indicando que a caneta estava eletrizada, né? Ou estava carregada, entendeu? É bastante simples. Essa é uma eletrização chamada eletrização por atrito. Como que é eletrização por contato, professor? É assim, ó. Às vezes a gente toca em alguma coisa e leva um choque. Você já passou por essa situação? Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Depende do local onde a descarga elétrica ocorre. Por exemplo, na ponta dos dedos, a gente sempre tem uma transpiração muito alta. Isso facilita a descarga elétrica e tem muita musculatura envolvida. Você vê que isso daqui, ó, mexe pra caramba, né? Acho que não tem nenhuma parte do corpo que mexe tanto quanto os dedos, ó, dessa forma. A musculatura adora corrente elétrica. Então, quando você toma um choque ali, parece uma agulhada, né? Você sente, ai meu Deus, tomei um choque. Às vezes você toca, sei lá, no cotovelo de alguém. Essa parte aqui tá bem calejada, né? De tanta gente apoiar para um lado e para o outro, a pessoa nem sente nada, mas você sentiu. Aqui no pescoço também, ó. Aqui também a gente sente um choque danado, sabia? Então, nos locais onde a gente tem maior musculatura, assim, mais próxima da pele, a gente consegue sentir muito mais o choque. Ou então em regiões, né, do nosso corpo que fica bastante úmida, como é o caso da palma das mãos e na sola dos pés. Aí a gente consegue sentir bastante o choque. Caso contrário, a gente não sente tanto, não. E eletrização por indução, professor? Aí não tem contato entre os corpos. A gente só aproxima um corpinho do outro e liga aquele que a gente quer eletrizar à terra. Ou então algum corpo muito maior que ele. E aí ele já começa a ficar eletrizado, tá certo? Então, ó, repetindo. Eletrização por atrito, por contato, por indução. Por atrito, um corpo esfrega no outro. Por contato, um corpo toca o outro. E por indução, eles só se aproximam
mas não existe o contato entre eles, certinho? Vamos começar então, pessoal, com a tal da eletrização por atrito. A eletrização por atrito é bastante simples. Se você quiser fazer em casa, pega um pente, sabe aquele pente pequenininho? Geralmente ele é vermelhinho, então ele é transparente, assim, um amarelo transparente, parecido com esse aqui que está aparecendo na tela aí para você, ó. Mais ou menos com essa coloração. Ou então, às vezes tem uns pentes também que tem a coloração parecida com uma da régua, é meio esverdeada aqui, não sei se vocês conseguem ver. Ah, não está esverdeado, não deu para perceber, essa aqui é transparente, né? Não pareceu. Muito bem, então. Então, pessoal, a gente pega o pente, passa várias vezes no cabelo e pega papel picado, pega um pedaço de papel sulfite aí e pica ele e coloca em cima da mesa. Aí você passa o pente várias vezes aqui, ó, no cabelo, né? Passa várias vezes aqui no cabelo, sabe? Ah, uma outra coisa que eu lembrei agora, gente, olha que interessante. Sabe como é que a gente faz, se a gente quiser saber se está escutando bem? Faz assim, ó. Pega os dedos e esfrega um no outro, bem pertinho do ouvido. Se você estiver escutando bem, você vai escutar um dedo raspando no outro, tá? Agora, se você não estiver escutando muito bem, você não consegue escutar um dedo raspando no outro. Esse é um teste bastante simples, bastante básico, né? Que dá para você fazer com você, com seu pai, com a sua mãe, com o vovô, com a vovó, com o irmãozinho, para ver se a audição está normal. Bom, mas voltando, eu lembrei porque eu passei aqui o pente no cabelo, né? E já acabei lembrando o que estava acontecendo. Tá joia? Eletrização por atrito, então, moçada. Vamos lá. Um corpinho esfrega no outro. Só que no laboratório não fica bem a gente pegar uma caneta e ficar esfregando no cabelo, né? Fica um negócio meio esquisito, né? Todo mundo começa a ficar, que nojo que tá dando esse troço aí. A gente vai pegar o vidro no laboratório, ó, tá vendo? Tá neutro. E a lã, que também tá neutra. Então, isso daqui é a primeira coisa que a gente observa, ó. Antes da eletrização por atrito, os corpos devem estar neutros. Vou repetir, que isso é importante. Antes da eletrização por atrito, os corpos devem estar neutros. Beleza? Mais uma coisinha que é importante pra caramba. Tá vendo escrito vidro aqui, ó? Escrito lã aqui? Pois é. Antes da eletrização por atrito, pessoal, a gente tem que ter corpos de materiais diferentes. Não adianta nada, por exemplo, você esfregar uma mão na outra e achar que vai causar eletrização por atrito, porque não vai. São feitos do mesmo material, uma mão e outra mão. Ah, mas sou eu, né, professor? Não, então pode fazer com teu colega, com a tua mãe, com teu pai. Você vai ver, você vai esfregar uma mão na outra aí, ó, não vai ocorrer nada. Não vai ter eletrização por atrito, porque são feitos com o mesmo material. Então, ó, obrigatoriamente, a gente tem que ter um material e outro material, tá joia? Então, primeira coisa, eles devem estar neutros? Sim. Segunda coisa, eles têm que ser feitos de materiais o quê? Diferentes. Senão a gente não consegue ter eletrização por atrito. Mais uma coisinha que é muito interessante. O ideal é que os corpos o ideal é que os corpos sejam isolantes. Ah, porque se eles forem condutores não dá certo, professor? Não, dá certo, só que fica muito difícil você conseguir eletrizar por atrito corpos que são condutores, tá joia? Fica muito difícil a gente conseguir eletrização por atrito de corpos condutores. Repetindo mais uma vez, o ideal é que os corpos sejam isolantes, porque se eles forem condutores, fica muito mais difícil ocorrer eletrização por atrito. Aí você tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, trabalhar com uma luvinha parecida com essa daqui que a gente usa, ó. É uma luvinha, ela é de borracha, tá? Então a gente coloca nas mãos, aí pega aquele corpo que é carregado, que quer ser eletrizado, e aí a gente consegue provocar eletrização por atrito. Caso contrário, fica muito difícil. Então o ideal é que os corpos sejam isolantes, tá joia? Aí a gente atrita no outro. Atritar quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer esfregar um com o outro. Só isso. Tá vendo? Muito bem, então. Quando a gente faz isso daí, moçada, os corpos ficam carregados com cargas de sinais contrários. Aí você fala, mas por quê, professor? Como é que você sabe disso, que vai ficar carregados com cargas de sinais contrários? Lembra que a gente viu na parte anterior, agora mesmo, quer ver? Ó? Eu vou voltar lá só para você ter uma ideia. Aí, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Tá vendo aqui, ó? Menos 3 e menos 3. Certo? Se a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois, a soma das cargas antes era quanto? Ué, era neutro e neutro, né? Então era zero. Quanto que tem que dar a soma das cargas depois? Então tem que dar zero do mesmo jeito. Então, eu vou contar. Vamos ver se está certo, ó. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho? Vamos contar os negativos agora. Eu tenho 12 positivos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, certinho, o cara tomou cuidado nesse desenho aí para deixar a coisa toda certinha, viu? Então, ó, repetindo. Se antes os dois estavam neutros, a soma das cargas era quanto? 0. Certinho? Depois eles estão eletrizados. Ó, um está positivo e o outro está como? Negativo. Eles não estão eletrizados? Então, se eles estão eletrizados, pessoal, quer dizer que a soma das cargas depois tem que dar 0 de novo. Se a gente somar mais 12 com menos 12, dá quanto? Dá 0. Esse é o princípio da conservação da carga elétrica. Ou a gente pode falar assim, princípio da conservação da energia ou da corrente, tanto faz, não tem problema nenhum. Mas a gente aqui prefere falar princípio da conservação da carga elétrica, certinho? Olha lá, observação. Ao final de uma eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais contrários. Interessante. Ah, por que isso? Ah, porque a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Lembrei, tá certo, é exatamente isso daí. Então, ó, repetindo, essa aqui é a parte mais importante, tá, pessoal? Ao final de uma eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais contrários, ou cargas e sinais diferentes. Um fica positivo, outro fica negativo. Mais uma coisinha, pessoal, que é muito importante. Ao final da eletrização por atrito, o módulo das cargas elétricas é o mesmo. Então eu vou poder escrever assim, quer ver? A carga elétrica que o vidro adquiriu em módulo tem que ser igual à carga elétrica que a lã adquiriu em módulo também. Certinho? Muito bem, então. Depois eu consigo só apagar esse pedacinho aqui. Aí consegui. Prontinho, vamos lá. Voltamos. Lã e vidro. Aí você fala assim, pô, mas vem cá, como é que eu faço para saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, hein? Então, pessoal, essas experiências são feitas no laboratório. E eles conseguem saber qual corpo fica positivo e qual fica negativo quando você esfrega, por exemplo, lã com vidro, certinho? A partir daí, eles vão fazendo a mesma experiência com outros corpos. E eles criam uma tabelinha chamada série triboelétrica. Olha que interessante, ó. No caso da série triboelétrica, pessoal, é uma sequência ordenada de substâncias que nos dá o sinal da carga que cada corpo adquire, quando um está sendo atritado contra o outro. Beleza? Então vamos lá. Quem fica positivo? Quem aparece primeiro. Quem fica negativo? Quem aparece depois. Então, se eu esfregar o vidro com ebonite, aí, o vidro não apareceu antes, então ele fica positivo. A ebonite não apareceu depois, então ela vai ficar como? Ela vai ficar negativa. Um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Ela vai ficar negativa, beleza? Aí, ó, a ebonite fica negativa, o vidro fica positivo. Então, guardou? Quem aparece primeiro fica positivo, quem aparece depois fica negativo. Às vezes, não aparece uma tabela como essa daí, a série triboelétrica. Às vezes, você sabe o que aparece? Em linha, porque eles querem economizar, né? Eles colocam lá, primeiro vidro, depois mica, depois a lã, depois pele de gata, depois seda, algodão, ebonite, uma atrás do outro, escrita da esquerda para a direita, como se a gente estivesse fazendo uma redação ou escrevendo alguma coisa, certinho? Quem aparecer primeiro fica sempre positivo, quem aparecer depois fica o quê? Fica negativo, certinho? Ah, pessoal, então quer dizer que se eu esfregar a mica com a lã, a mica fica positiva e a lã fica negativa? É, exatamente. Quem apareceu primeiro fica positivo, quem apareceu depois fica negativo. E mais uma coisinha que é muito importante, pessoal. Quanto mais longe um elemento tiver do outro, tá vendo aqui, ó? O vidro está bem longe da ebonite, não tá? Eu esfrego o vidro com a ebonite, a gente já sabe, o vidro fica positivo e a ebonite fica negativa, porque o vidro apareceu antes e a ebonite depois. Mas se eu pegar o vidro e esfregar com a mica, o vidro fica positivo e a mica negativa. O vidro apareceu antes, a mica depois. Só que o vidro está mais perto da mica, então ele fica menos positivo do que quando ele tinha sido esfregado na ebonite, entendeu? Então, repetindo, quanto mais longe eles estiverem ali na tabelinha, na série triboelétrica, mais um fica positivo e mais o outro fica negativo, entendeu? Mais cargas elétricas eles adquirem, né? Agora, quanto mais próximos eles estiverem, menor a quantidade de cargas elétricas que eles adquirem. Por exemplo, vamos supor que o vidro, quando esfregado na ebonite, o vidro fica com mais 10 e a ebonite com menos 10. Quando o vidro é esfregado na mica, é tipo assim, o vidro fica com mais 2 e a mica com menos 2. Certinho? É uma diferença aí, né? Viu só? O vidro continua ficando positivo e quem está embaixo continua ficando negativo. Só que, quando estiver mais longe, há maior quantidade de cargas elétricas para um e para outro, tanto positivo quanto negativo. Certinho? Então, pessoal, muito bem. Então, lá vamos nós. Vamos fazer um exercício agora, só para quebrar o gelo? Olha lá, ó. Ele fala assim, ó. Vamos ver aqui. Considere 4 corpos A, B, C e D, inicialmente neutros.
O corpo Azão eletriza-se positivamente quando atritado com o corpo Czão. E o corpo Bzão eletriza-se negativamente quando atritado com o corpo Dzão. Muito bem, interessante. Aí ele continua, né? Em relação a esses dados, julgue as afirmativas. Interessante. Aproximando-se os corpos A e D, verifica-se uma atração. E agora, hein? Segunda. Os corpos C e D não se eletrizam. E agora? A soma das cargas elétricas dos 4 corpos é nula. Essa é verdadeira. Por quê? Inicialmente eles não estavam neutros. Inicialmente, então, a carga de todos eles era quanto? 0. Certinho? Se você somar 0 mais 0 mais 0 mais 0, dá 0, não dá? Então, quer dizer que a soma das cargas depois tem que ser quanto de novo? 0. Então, quando ele fala aqui, a soma das cargas elétricas dos 4 corpos é nula, verdadeiro, tanto antes quanto depois da eletrização, tá, pessoal? No sistema isolado é assim. Então, a gente já tem certeza que pelo menos a 3 é verdadeira. Então, ó, quando ele fala que somente a 1 é correta, tá errado. Quando ele fala que somente a 2 é correta, tá errado. Quando ele fala que existem 2 afirmativas corretas, pode ser. Quando ele fala assim, todas as afirmativas são incorretas, a gente já achou que a 3 é correta, né? Certinho? Pois é, tá vendo? A gente elimina um monte, cara, pelo simples fato de ler a questão até o final. Certo? O importante é isso também, que a gente tenha paciência com a gente mesmo. Que a gente consiga ler tudo até o final, pausadamente, tranquilamente. Eu, por exemplo, vou ter que ler de novo, porque eu já esqueci tudo, a não ser a 3 ali que eu já lembrei. Falei, lembrei lá. Agora mesmo passou um slide mostrando isso. Considere 4 corpos, A, B, C e D. Inicialmente neutros, beleza. O corpo A eletriza-se positivamente. Então vou colocar aqui, ó. A fica positivo, que tinha faltado eu fazer antes, né? Quando atritado com o corpo C. Se o A foi atritado com o C e o A ficou positivo, quer dizer que o C ficou como? Negativo. Porque ao final de uma eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais o quê? Contrários. Certinho? Tudo bem. E o B eletriza-se negativamente. Vamos colocar aqui, ó. B eletriza-se negativamente quando atritado com o D. Então o D vai ficar como? O D vai ficar positivo, né, professor? Por quê? Porque ao final de uma eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais contrários. Beleza? Certinho? Muito bem, então. Aí ele fala assim, ó. Agora já dá pra gente ir até o final. Quer ver? Aproximando-se A e D. O A é positivo, o D é positivo. Verifica-se uma atração. Não é. É repulsão. Certinho? Por quê? Porque o A ficou positivo e o D ficou positivo de novo. Se você tiver dúvidas, você leia outra vez o enunciado da questão. O A eletriza-se positivamente. Está aqui o sinal de mais. Certinho? Aí ele aqui, ó. Sinalzinho de mais. Lá no A. Beleza? Aí, vou fazer uma setinha aqui. Quando atritado com C. Então foi eletrização por atrito. Se o A fica positivo, obrigatoriamente o C vai ficar negativo. E o B eletriza-se negativamente, ó, quando atritado com D. Se o B fica negativo, então o D fica positivo. Obrigatoriamente é isso daí que acontece, né? Ao final de uma eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais contrários. Beleza? Muito bem, continuando então. Então vamos nós. Ele fala então, pessoal, que aproximando-se os corpos A e D, verifica-se uma atração entre A e D. Não, os dois não têm sinais iguais, ó. Então dá o quê? Repulsão, beleza? Vê, ó, vamos voltar lá naquele slide que está mostrando um de cara feia com o outro. Aí, ó, positivo com positivo. Eita! Dá repulsão, lembra? Cargas elétricas com sinais iguais se repelem. Agora 2, ó. Os corpos, então a 1 é falsa, né, pessoal? Então, vou colocar aqui. Os corpos C e D não se eletrizam. Ué, o C ficou como? Negativo. E o D? Ficou como? Positivo. Então se eletrizaram. Repetindo, ó. A soma das cargas elétricas, os corpos C e D não se eletrizam. Alternativa 2. O C ficou negativo, o D ficou positivo. Então isso daqui é o quê? Falso. Então a única alternativa correta é a 3. Então a resposta correta é a letra C. Prontinho, ó. Beleza?
Ah, letra C de Corinthians, campeão. O Tito é flamenguista, ele tá meio desacorçoado ali, tadinho. Ele tá chorando porque o Flamengo dele perdeu pro Fluminense, aí já viu, né? Então a resposta é a letra C. Beleza, moçada? Alguma perguntinha aí? Nenhuma? Muito bem, então vamos embora. Ah, vamos nós pro próximo. Aí, vamos ver se a gente consegue fazer isso daqui agora. Só que deixa eu colocar isso aqui, eu acho que eu tenho mais espaço para trabalhar. Lá vai. Ele está dizendo assim, ó, um corpo eletrizado possui carga elétrica de 3,2 microcoulombs. Gente, primeiro, tem algum sinal na frente aqui do 3,2? Não. Se não tem sinal nenhum, então quer dizer que a carga é positiva. Beleza? Vou repetir. Tem algum sinal na frente do 3,2 ali? Não? Então quer dizer que a carga é positiva. Beleza? Muito bem. Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19, espera aí só um pouquinho, deixa eu apagar ali, porque senão aí fica difícil você perceber também. Ah, pronto. Aí. Sabemos que a carga elétrica fundamental, ou elementar, né, tanto faz, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e que 1 microcoulomb, cara, você tá vendo esse uzinho aqui, ó? Eu vou fazer ele um pouquinho maior aqui. Aí. Ele não é uma letra, ele é um número, ele vale 10 a menos 6. Professor, para que serve isso? Bom, se por acaso a gente tiver que fazer uma continha, a gente tem que usar o 10 a menos 6, tá bom? Não pode ser um micro, não pode ser aquele uzinho que está ali, não. Tem que ser o 10 a menos 6, beleza? Aí continua, né? Podemos afirmar que no corpo, primeiro, gente, essa carga, deixa eu apagar ali embaixo para ficar bem claro aqui o que a gente vai fazer. Essa carguinha aqui, ó, aí, ó, ela é positiva, não é? Então ela tem excesso de elétrons ou excesso de prótons? Ah, se ela está positiva, professor, então é excesso de elétrons. Não, excesso de prótons, isso mesmo. E se ela tivesse negativa, professor, seria excesso de prótons? Não, excesso de elétrons. Isso. Toda vez que o corpo, então, ficar positivo, quer dizer que ele tem excesso de prótons. Toda vez que ele tiver negativo, quer dizer que ele tem excesso de elétrons. Repetindo, para não ter nenhuma dúvida. Toda vez que ele for positivo, quer dizer que ele tem excesso de prótons. Toda vez que ele ficar negativo, quer dizer que ele tem excesso de elétrons. Uma coisa que não é muito comum acontecer, pessoal, mas pode acontecer também, ele fala assim, ó, esse corpo tem falta de elétrons. É a mesma coisa que excesso de prótons. Beleza? Muito bem, então. Ele fala assim, podemos afirmar que, letra A, há um excesso de 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Não, ele não é positivo, então ele tem excesso de prótons. Então isso aqui, ó, tá errado. Beleza? E onde ele falar que é excesso de elétrons, está errado também. Ó. Quer ver? Ó? Ele fala assim, existe somente 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Está errado, tem excesso de prótons ali, né? Agora ele fala aqui, ó, há um excesso de 2 vezes 10 a 13 prótons. Aí pode ser. E existem somente 2 vezes 10 a 13 prótons. Não. Por mais que o corpo perca elétrons, ele não vai ficar só com prótons, entendeu, pessoal? Ele vai ter elétrons também. Os elétrons que a gente consegue retirar são aqueles da última camada, o restante fica lá dentro. Então quando ele fala aqui que existe somente 2 vezes 10 elevado a 13 prótons, está errado. Aí a letra E ele fala assim, existem prótons e elétrons em quantidades iguais. Se fossem quantidades iguais, essa carga elétrica aqui, ó, ela seria zero, não seria 3,2 microcoulombs, certo? Ah, professor, tudo bem, eu sei, ficou a letra B aí, porque você foi por eliminação, mas tem questões que não dá para fazer assim, é verdade. Então vamos resolver? Lembra daquela formulinha? Quer ver? Ó? Eu vou até dar uma atrasadinha aqui. Aí, essa aqui, ó, pessoal. É um macetinho para guardar. Quem nunca errou. Esses macetes assim, pessoal, eu escuto tudo na sala de aula, viu? Eu nunca inventei nenhum. A gurizada que vai inventando um macete atrás do outro e vai falando para mim, eu vou decorando esse troço. A molecada é fera. Então, ó, quem nunca errou? Q igual a N vezes Z. É essa fórmula, ou que né? Tanto faz. Essa formulinha que a gente vai utilizar, então, nesse exercício, pessoal, para poder determinar se realmente a letra B é correta ou não. Vamos fazer aqui, então, ó. Eu vou lá, vou escrever, ó, Q igual a N vezes Z. Eu gosto de escrever um N maiúsculo assim para não ter confusão. Esse N aqui, pessoal, é isso aqui, ó. 3,2 vezes 10 a menos 6. Certinho? Igual o N, que eu não sei quanto é, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Aí eu pego esse 1,6 vezes 10 a menos 19 e vou passar para cá, e ele vai passar para cá dividindo. Ó.
Então vai ficar assim, quer ver? Ó? N. Opa! Acabei. Vou pôr a borracha aqui. Isso, vou fazer aqui em cima então. Aqui, ó. N, agora deu certo. Igual a 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, como é que fica essa continha aí? Gente, se fosse 32 por 16, daria 2. Mesma coisa, 3,2 por 1,6. Dá 2 do mesmo jeito, né? Vezes... Agora, para fazer essa continha aqui, ó, 10 a menos 6 com 10 a menos 19, a gente subtrai os expoentes, né? Então vai ficar menos 6 menos 19 e vai dar mais 19, na verdade, né? Então, você pode fazer 19 menos 6. 19 menos 6 dá 13. Então, 10 elevado a 13. O n, ele não tem unidade. Não tem unidade. Por quê? Porque você está dividindo aqui, ó, coulomb por coulomb. Aí corta, tá vendo? Ele não tem unidade. Quando não tem unidade na física, a gente diz que é adimensional. Mas tem uma coisa muito importante com n, pessoal. Esse tal desse n aí, ele tem que ser obrigatoriamente inteiro. Vou repetir. O n, ele tem que ser obrigatoriamente inteiro. Por quê, professor, que tem que ser inteiro? Não pode ser quebrado. Ah, meu Deus, mais uma coisa. Porque não existe meio próton, meio elétron, entendeu? Ah, é verdade. É, assim como não tem meio menino, ou meia menina, ou meio homem, meio mulher, entendeu? Então, ele obrigatoriamente tem que ser inteiro. Não existe meio próton ou meio elétron. Certinho? Beleza? Então o N tem que ser inteiro. Aí, bateu, ó. Há um excesso de 2 vezes 10 elevado a 13 prótons. Resposta correta, a letra B, de bola. Certinho, moçada? Vamos lá, então, para o próximo. Ó. Vou fazer mais um. Aí, número 3. Dois corpos inicialmente neutros são atritados. Considerando que, em módulo, a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, qual das alternativas abaixo pode indicar a carga elétrica em excesso em cada um desses corpos? Você fala, ué, peraí só um pouquinho, não tinha que calcular? Não está faltando dados aí? Quando aparece uma coisa desse tipo na nossa frente, infelizmente, pessoal, a gente tem que ir pelas respostas. Tem que analisar cada uma das respostas para ver se tem alguma que você olha e fala, não, isso aqui não pode existir. 2 mais 2 igual a 5, não tem como, eu já corto isso daí, entendeu? Tudo bem, então como é que a gente tem que proceder nesse caso? Primeira coisa, a menor carga elétrica é essa aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí, essa é a menor carga elétrica que existe. Tá vendo aqui, ó? 5 vezes 10 elevado a 20, aliás, menos 20, e menos 5 vezes 10 a menos 20, isso aqui está sendo menor que aquilo ali, ó. Aí, isso aqui está sendo menor que aquilo ali. Então, essa alternativa não serve. Ah, então é assim, professor, a gente vai olhando as alternativas e vai conseguindo tirar aquilo que não serve para nada? Exatamente. A gente tem que treinar também isso daí, né? Tem muitas questões que você vai olhar assim e vai falar, cara, isso aqui não tem mínimo, sabe, de coerência. Tá fora. Pula logo e vamos embora. Parte para o abraço para outra. Muito bem. Uma outra coisa também, pessoal. A carga elétrica ela tem que ser sempre um múltiplo de 1,6. Sabia? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo a letra B de bola? Na letra B, pessoal, na letra B, a gente tem ali um 10 a menos 19. Aí você fala, ah, essa daqui deve servir, né, professor? Pois é, essa daí deve servir. Vamos ver se ela serve mesmo? Olha lá, ó. É 10 a menos 19 aqui, 10 a menos 19 aqui, não é? Ah, bateu, ó. É 10 a menos 19 lá. Por enquanto tá tudo certo. Mas e esse 2, esse menos 2 aqui, ó? Gente, se esse 2 for múltiplo de 1,6, aí essa resposta é correta. Quanto é que dá 2 dividido por 1,6? Dá inteiro? Não dá. Você nem precisa fazer a conta. Então quer dizer que o 2 aí não está sendo múltiplo de 1,6. Certinho? Então a gente tira a letra B também. Certinho? Ele fala lá no início que eles são o quê? Atritados. Se eles são atritados, pessoal, quer dizer que obrigatoriamente a carga de um vai ter que ser igual à carga do outro em módulo. Agora olha a letra C. A letra C está dizendo que um é mais 8 ou até menos 3,2. Não tem como. Deveria ser sim mais 8 e menos 8. Mais 3,2 ou menos 3,2. Não existe isso daí na eletrização por atrito.
Depois da eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais contrários. Sim, um é positivo, outro é negativo, porém com o mesmo módulo. Então um não pode ser 8 e o outro 3,2. Está errado. Então a letra C está vendo? Nós estamos eliminando tudo, não precisamos fazer nenhum cálculo até agora. Só com a teoria a gente já consegue resolver tudo isso aí. Letra D. Menos 8 e menos 8. Eita! Ao final da eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais o quê? Contrários. Então não pode ser isso aqui, ó. Sobrou a letra E, cara. Você viu? A gente nem calculou nada. Agora a gente vai calcular para ver se isso aqui é verdade. Nós vamos atrás do N aqui na letra E para ver se a letra E é correta. Se o N der um valor inteiro, beleza. Se ele der um valor quebrado, senhor, quer dizer que está errada a letra E também. Então vamos rezar para dar certo a letra E. Lá vai. Eu vou pegar aqui o valor positivo, pessoal, e o negativo, vou circular os dois para você ver. Ó, é mais 3,2 menos 3,2. 10 a menos 18, 10 a menos 18. Certinho. Agora a gente vai calcular o N. Lá vai, ó. Lá vamos nós, ó. Q é igual a N vezes Z, não é? Então vou colocar a carga aqui, vou pegar a positiva, tá? 3,2 vezes 10 a menos 18 igual ao N, que é o que nós queremos, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Aí, agora a gente calcula o N aqui em cima, ó. Lá vamos nós. N igual a 3,2 vezes 10 a menos 18, né? Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Primeiro, o 3,2, pessoal, dá para dividir por 1,6? Dá 2, não dá? E o 10 a menos 18 com 10 a menos 19? Ah, vai dar 10 a mais 1, né, professor? Porque é só fazer a subtração ali, ó. Aí, mais 1. Certinho? Isso daqui vai dar quanto, então? Ah, vai dar 20. Deu inteiro, então, não deu? Aí, se deu inteiro, quer dizer que tá certa mesmo a resposta. Certinho? Ah lá, deu 20. Beleza, moçada? Viu só como é que é simples? Tranquilo, né? Maravilha, então. Vamos lá, então? O próximo. Então, ficou correto mesmo a letra E. Repare o seguinte, com essas questões, não há necessidade de você ter muitos dados no enunciado. Basta você ir observando cada uma das respostas, né, as alternativas, que você já consegue se livrar também de algumas delas. Assim vai ser nos vestibulares que você vai fazer, assim vai ser no Enem que você vai fazer. Tudo funciona, ou qualquer outro concurso que você vai fazer, tá bom? Muito bem, então. Vamos para o próximo. Ó. Vamos ver se dá para a gente fazer aqui. Um estudante, após atritar uma barra de vidro com um pedaço de seda e uma barra de borracha com um pedaço de lã, verifica que a seda e a lã se atraem. Eita, peraí só um pouquinho, calma, vamos ver de novo. Um estudante, no caso eu, você ou qualquer pessoa, após atritar uma barra de vidro com um pedaço de seda... vamos voltar lá na série triboelétrica? Ele falou vidro e seda, não falou aqui, ó. Então quer dizer que o vidro vai ficar positivo e a seda vai ficar o quê? Negativo. Já sei, então vamos aproveitar. Aí, ó. Vidro e seda. Vamos pegar o vidro, ó. Essa bolinha é o vidro e essa bolinha aqui é a seda. Beleza? Muito bem. O vidro fica positivo e a seda fica negativa. Pronto. E se eu não soubesse, e se eu não tivesse a série triboelétrica, professor, como é que eu faria? Sempre que aparecer o vidro, você faz de conta que ele é positivo. E quem for atritado com ele, você bota negativo. Pronto. É um macetinho que a gente utiliza que sempre facilita a resolução dos exercícios, entendeu? Muito bem. E a borracha com um pedaço de lã. Vamos pegar aqui a borracha, ó. E a lã. Pronto. Aí ele percebe o seguinte, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Ele verifica que a seda e a lã se atraem, ó, seda e lã. Se a seda é negativa e vai atrair a lã, então a lã ficou positiva, certinho? Como a lã é positiva, pessoal, e foi atritada com a borracha, quer dizer que a borracha fica negativa, certinho? É isso daí que acontece. Muito bem. O mesmo acontecendo com o vidro e a borracha. Ah, o vidro e a borracha, deu certo. O vidro positivo e a borracha negativa, deu certo. Então o vidro atrai a borracha. O estudante conclui que esses materiais se dividem em dois pares, que têm cargas do mesmo tipo. Com base nesses dados, pode-se afirmar que... Bom, quem é que tem carga do mesmo tipo aí? Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Aí, ó. Quem tem carga do mesmo tipo aqui? O vidro e a lã. Quem mais tem carga do mesmo tipo?
a seda e a borracha. Pronto, ó. A gente pode botar tudo nessa elipse aí. Então ele fala assim, com base nesses dados, pode-se afirmar que, letra A, a conclusão do estudante está errada. Não, a conclusão dele está certa. 2 a 2, ó, eles têm cargas e sinais iguais. Esses dois aqui são positivos, esses dois aqui são o quê? Negativos, né? Letra B. Esses pares são o vidro com a borracha e a seda com a lã. Não, esses pares são vidro e lã, seda e borracha. Letra C. Esses pares são vidro e lã e seda com a borracha. Aí, ficou correta a letra C, então. Certinho? Então vamos guardar assim, ó. Sempre que você tiver vidro sendo atritado com alguma coisa, você faz de conta que o vidro é positivo e essa alguma coisa vai ser negativa. Beleza? Muito bem. É assim que eu guardei sempre. Então, sempre quando vem alguém tirar dúvida comigo, eu sempre falo, vamos fazer de conta que o vidro é positivo aqui, pronto. Que a gente consegue chegar na solução muito mais rápido, né? Então, a resposta correta do número 4 é letra C. Certinho? Vamos para a próxima, pessoal? Vamos lá, então, ó. Aí ele fala assim, ó. Em um processo de eletrização por atrito, um corpo inicialmente neutro recebe 5 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Sabendo-se que, em módulo, a carga elétrica do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine. Gente, então olha só. Esse corpinho aí, ele recebeu essa quantidade de elétrons, ó. E antes ele estava neutro, então ele ficou negativo. Se você está neutro e você ganha aquilo que é negativo, você fica negativo. Se você está neutro e você perde aquilo que é negativo, você fica positivo. Mais uma coisinha que é muito importante, pessoal. Essa nós vamos deixar para o finalzinho agora, para você guardar. Só os elétrons se movimentam, tá bom? Próton não tem perna, próton não anda, próton não se movimenta. Vou repetir. Para nós, aqui na eletricidade, só os elétrons se movimentam. Próton não tem perna, próton não anda. Certinho? Muito bem, então. Esse 5 vezes 10 elevado a 12 elétrons é um número de elétrons. Então, eu posso escrever aqui, ó, N igual a 5 vezes 10 elevado a 12. Prontinho. Aí ele continua. Sabendo que o módulo da carga elétrica do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, então, ó, o E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Certinho? Aí ele fala assim na letra A, o sinal positivo ou negativo da carga elétrica adquirida pelo corpo. Então, ele estava neutro, não estava? Não ganhou elétrons? Ele fica como? Negativo. Então, a resposta da letra A é, vou colocar aqui, ó, negativo. Certinho? E a letra B, o módulo da carga elétrica adquirida pelo corpo. Aí a gente tem que ir naquela formulinha lá, ó, quem nunca errou. Então, vou fazer a letra B aqui, ó. Quem nunca errou. A carga eu não sei, né? O N é 5 vezes 10 elevado a 12, certinho? Vezes o E. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto é que dá 5 vezes 1,6? Aí você tem que pensar assim, se fosse 10 vezes 1,6 daria 16, né? Como é 5, então vai dar metade. Vai dar 8 vezes 10. Agora, ó, mais 12 com menos 19, pessoal. Se fosse o menos 20 aqui, mais 12 com menos 20 daria menos 8. Como é menos 19, então dá menos 7 coulombs. Aí a resposta da letra B de bola. Certinho, moçada? Tranquilos? Um abração então para vocês. A gente continua na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.